dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia aos assistentes presentes aqui no plenário, o vereador José Mendes Sobrinho. Bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Nativa FM. Bom dia também àqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo através da tvcom.net. Senhoras e senhores vereadores, vamos dar início à 15ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, se realizar neste dia 8 de maio de 2009. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade de Tabuleiro do Norte, vamos dar início aos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. Conforme determina o inciso 2º do artigo 60 do nosso regimento, solicito da primeira secretária, a vereadora Lindalva Batista Linhares, efetuar a chamada das senhoras e dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, legislatura 2009-2012. Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves. 15ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura se realizará-se a partir das 9 horas do dia 8 de maio de 2009. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. Francisco Massoloni da Silva. Presente. João Antônio Viana de Freire Maia Lima. Presente. Naurides Gadeira de Almeida. Presente. Rafael Maia Barros. Presente. Cumprido, senhor presidente.
Havendo no legal, de acordo com o artigo 135 do nosso regimento, declara aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, a se realizar neste dia 5 de maio, a sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 24 de abril de 2009. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os vereadores e a todos os tamboreirenses. Ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2009, às 10 horas, nas dependências da Capela de São Francisco, da localidade de Várzea Grande, deste município, cumprindo o calendário de reuniões itinerantes, estabelecido por força da resolução número 03/2007, de 11 de maio de 2007, compareceram as vereadoras Francisca das Chagas Maia Moreira, Lindalva Batista Linhares e Maria de Lourdes Freire Maia Lima, e os vereadores Francisco Massoloni da Silva, João Antônio Viana, José Garibaldi Guerreiro Freire, Naurides Gadelha de Almeida e Rafael Maia Barros. Na presidência dos trabalhos, o vereador-presidente Naurides Gadelha de Almeida, secretariado pela primeira secretária da mesa diretora, vereadora Lindalva Batista Linhares. Os trabalhos foram abertos como legal e na forma regimental. Em seguida, o senhor presidente justificou a ausência dos vereadores Francisco Massoloni e Rafael Maia, neste início de sessão, em vista dos mesmos estarem participando de reuniões representando o Poder Legislativo Municipal na cidade de Limoeiro do Norte. Contudo, já informaram que no decorrer da presente sessão poderão estar presentes. Conforme estabelece o artigo 139 do Regimento Interno, foi dado início ao pequeno expediente, com a duração de 1 hora, iniciando com a leitura pela servidora da Casa, senhora Sônia Maria Noronha, da ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 17 de abril de 2009, sendo aprovada sem retificações. Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias: ofício número 147 de 2009 da SEAG, recebido do senhor prefeito municipal, solicitando indicação de representante para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Ofício número 151 de 2009 de SEAG, recebido do senhor prefeito municipal, solicitando a indicação do representante para a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. Ofício número 184 de 2009 do senhor prefeito municipal, solicitando o agenciamento da audiência pública nesta casa para discussão da situação econômica e administrativa da Prefeitura Municipal. Correspondências recebidas na Secretaria do Fundo Nacional de Saúde. Projeto de lei número 05/2009 do vereador Rafael Maia, expondo sobre a criação do programa Assistência e Segurança aos Banhistas da Passagem Molhada do Rio Jaguaribe. Projeto de lei número 06/2009 do vereador Rafael Maia, determinando a obrigatoriedade do Poder Executivo na divulgação do programa, da programação de atendimento da unidade móvel do PSF. Requerimento número 04/2009 do vereador Rafael Maia, requerendo a formação de uma comissão de vereadores para deslocamento às cidades de Piqué Carneiro e deputado Irapuã Pinheiro deste estado. Requerimento número 08/2009 do vereador Garibaldi Guerreiro, requerendo da presidência da casa que formule convite aos doutores Jurandir Viana Cavalcante e Francisco de Assis Oliveira Peixoto para prestar informações nesta casa. Indicação número 22/2009 da vereadora Dígra Gangorrinha, solicitando a reforma do prédio escolar da comunidade de Várzea Grande deste município. Indicação número 023/2009 da vereadora Dígra Gangorrinha, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Várzea Grande deste município. Indicação número 024/2009 da vereadora Dígra Gangorrinha, solicitando uma solução para abastecimento de água na comunidade de Várzea Grande neste município. Indicação número 025/2009 da vereadora Dígra Gangorrinha, solicitando a construção de um posto de saúde na comunidade de Várzea Grande deste município. Indicação número 011/2009 do vereador Rafael Maia, solicitando a reforma da quadra poliesportiva da comunidade de Papeira deste município. Indicação número 019/2009 do vereador Garibaldi Guerreiro, solicitando a recuperação do abastecimento de água na comunidade de Várzea Grande deste município. Ofício números 22, 23, 24 e 25 de 2009 desta casa, respectivamente à Receita Federal, ao procurador do PROCAP, ao Dr. Igor Vasconcelos e ao prefeito municipal.
Continuando, o senhor presidente informou que na forma do artigo 27 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 147 do Regimento Interno e resolução número 03/2007, estava reservado o espaço aos cidadãos e representantes de entidades para o uso da tribuna livre, e estavam inscritos como pessoa jurídica o senhor Agnaldo Daniel Maia, representando a Associação de Moradores de Vaz Grande, e como pessoa física os senhores Raimundo Aldísio de Freitas Silva e José Duda Neto, sendo concedida a palavra aos inscritos. Em seguida, o senhor presidente informou que, conforme estabelece o inciso 2 do artigo 2º da resolução número 03/2007, a palavra seria concedida a representantes do Poder Executivo. Oportunidade em que usaram a palavra a senhora Joelma Rodrigues de Oliveira, assessora de crédito rural do Banco do Nordeste, Agência do Moreira do Norte, e o senhor José Marcondes Moreira, vice-prefeito deste município. No espaço reservado ao grande expediente, na forma do artigo 140 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que estavam inscritos os vereadores Maria de Luz Freire, Francisca das Chagas Moreira, Lindalva Linhares, João Viana, José Garibaldi Guerreiro e Francisco Massoloni, que usaram a palavra. Ainda cumprindo as formalidades regimentais, o senhor presidente colocou em votação as seguintes matérias. Requerimento 04/2009, vereador Rafael Maia, requerendo a formação de uma comissão de vereadores para deslocamento da cidade de Piqué Carneiro e Irapuã Pinheiro deste município. Requerimento número 08/2009, vereador Garibaldi Guerreiro, requerendo da presidência da Casa que formule convite aos doutores Jurandir Viana Cavalcante e Francisco de Assis Oliveira Peixoto para prestar informações nesta casa. Ofício número 147/2009 da SEAD, recebido do senhor prefeito municipal, solicitando indicação de representantes para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Ofício número 151/2009 da SEAD, recebido do senhor prefeito municipal, solicitando a indicação de representante para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Ofício número 184/2009 do senhor prefeito municipal, solicitando o agenciamento de uma audiência pública nesta casa, sendo todos aprovados por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Em seguida, não havendo matérias para discussão na ordem do dia, o senhor presidente abriu espaço aos senhores vereadores para as explicações pessoais na forma do artigo 144 do Regimento Interno, usando a palavra dos vereadores Rafael Maia, Francisco Massoloni e o presidente Nauris Gadeira. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus e em nome da comunidade, encerrou a presente sessão. Antes comunicou aos senhores vereadores e demais presentes que fica estabelecida a data de 29 de abril de 2009, quarta-feira, a partir das 8 horas, para a realização de audiência pública solicitada pelo chefe do Poder Executivo Municipal para tratar dos assuntos conforme descritos no ofício número 184/2009 e para constar, lavrou-se a presente ata, que é lida posta em discussão, é assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da 14ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, conforme determina o artigo 137 do nosso regimento e o artigo 139 também do nosso regimento, declara a ata aprovada. Senhoras e senhores, conforme está determinado no inciso 1 e 2 do artigo 163 do nosso regimento, solicito do segundo secretário, o vereador Rafael Maia Barros, proceder à leitura das matérias do expediente. Ofício número 005 de 2009, Tabuleiro do Norte, 7 de maio de 2009. Ilustríssimo senhor Nauris Gadeira de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentando respeitosamente, informamos a vossa senhoria que no mês de maio de 2009 estaremos realizando a reestruturação deste colegiado e se faz necessário que a vossa senhoria indique duas representações desta instituição para comporem um referido colegiado com mandato para o biênio 2009 a 2011. Ressaltamos que esta indicação deverá ser encaminhada através de ofício até o dia 11 de maio do corrente ano. Cordialmente, Nidlaide Andresa Queiroz Gondim. Esse ofício é do Conselho Municipal do Idoso. Ofício do Tribunal de Contas dos Municípios, número 04/2009. Senhor presidente, solicitamos que seja encaminhada esta Corte de Contas no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento deste ofício circular a documentação abaixo relacionada. Instrumentos pactuados com a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, UVC, acompanhados dos instrumentos legais autorizativos. Solicitamos ainda que o expediente acima faça referência ao número do presente ofício circular.
A solicitação e apreço fundamenta-se no que dispõe do artigo 42, parágrafo 1º, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 13 de dezembro de 2001, e no artigo 5º da Resolução número 02 de 2002 do Tribunal de Contas. Atenciosamente, conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior. Projeto de Resolução número 01 de 2009, de 6 de maio de 2009. Autoriza a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte a firmar convênio com a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, na forma que indica, e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, promulga. Artigo 1º. Fica autorizado a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte a firmar convênio de cooperação técnica com a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, UVC. Parágrafo único. A cooperação técnica que se refere ao caput deste artigo dá-se no intercâmbio técnico de prestação de informações a respeito da atividade parlamentar, com assessoramento no processo legislativo e representações públicas, assim como a apreciação de quaisquer matérias pertinentes, além da elaboração de projetos e acompanhamento da sua tramitação. Artigo 2º. Para os fins previstos no artigo 1º desta resolução, a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte contribuirá mensalmente, cujo valor será determinado por ato normativo do presidente da Câmara Municipal, atualizado anualmente em janeiro de cada exercício. Parágrafo único. As contribuições serão feitas através de boleto bancário enviado mensalmente pela UVC ou creditadas mediante depósito identificado em conta corrente do Banco do Brasil, cuja agência é 1218, dígito 1, e conta corrente número 26.031, dígito 2. Artigo 3º. Os recursos financeiros e cobertura das despesas decorrentes da implementação do aludido convênio correrão à conta da dotação orçamentária 01/0300112.001, no elemento de despesa 3.3.90.39.00. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, exceto os efeitos financeiros que retroagirão a 1º de janeiro de 2009, revogadas as disposições em contrário. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, em 6 de maio de 2009. Leitura do parecer, processo número 06 de 2008. Relator, vereador Francisco Massoloni da Silva. Assunto: contas de governo da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, exercício 2007. Parecer número 07 de 2009. Por esta Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização desta Casa Legislativa, sobre a prestação de contas anual deste município de Tabuleiro do Norte, Ceará. Exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do senhor Raimundo Dinardo da Silva Maia, cujo feito de número 2007.tbn.pcg.6902/08 tramitou pelo TCM, dando este parecer prévio favorável à prestação das contas pelo motivo abaixo relacionados. Preliminarmente, compete à Câmara Municipal, por se tratar de contas de governo, a competência administrativa e política para julgar as contas acima identificadas, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 31 da Carta Magna, concomitante com o artigo 6º da Lei Estadual número 12.160/93, do exame das contas de governo. Depreende-se o parecer prévio emitido pelo TCM no bojo dos autos números 2007.tbn.pcg.6902/08, detectou-se sumariamente os seguintes pontos negativos, senão vejamos invernes. 2.1. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada ao TCM em atraso, descumprindo, portanto, o disposto no artigo 4º da Instrução Normativa número 03/2000, TCM, folhas 496 e 497. 2.2. A Lei Orçamentária Anual não foi entregue junto a esta Corte de Contas no prazo determinado na Constituição Estadual, conforme folhas 861, ficando prejudicada a análise de comprovação do atendimento aos princípios da unidade e universalidade. 2.4. Constatou-se a superestimação do orçamento, tendo em vista que do valor orçado em
R$22.649.200. A receita arrecadada restringiu-se a 78,54% do valor orçado, conforme relato de folhas 499. 2.5. A lei orçamentária prevê inadequadamente dotações para as funções judiciárias e essencial à justiça, já que referidas funções são da competência das esferas estadual e federal. 3.4. Quando da análise dos decretos de abertura de créditos adicionais, verificou-se que o valor de R$204 mil refere-se à anulação de reserva de contingência, sem que tenha sido devidamente comprovada a destinação da mesma, na forma expressamente prevista no artigo 5º, a linha B, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do parágrafo 6º do artigo 5º da Instrução Normativa número 03 de 2000, conforme relato de folhas 421, com as ratificações de folhas 499 e 500. 4.3. As receitas tributárias arrecadadas no exercício atingiram um valor de R$559.013,19, representando um déficit de arrecadação de 8,40% em relação à prevista, que era de R$610.260, conforme folha 430. 4.4. A dívida ativa do município apresenta em 2007 o valor acrescido de R$562.543,36. A cobrança baixas totalizou R$13.576,58 e nada foi registrado como cancelamento. Ao final do exercício, o saldo desta conta alcança o valor de R$873.756,96. A arrecadação efetivada no exercício correspondente a 4,18% do total dos créditos inscritos até 31/12/2006. 6.1.5. Sobre o RREO e RGF, a inspetoria apontou algumas omissões e divergências, conforme constam das folhas 421 a 425, com as retificações de folhas 500 a 503. 6.2.3. Informou a inspetoria que os valores demonstrados no relatório de gestão fiscal do último período do Poder Executivo, relativos a despesas com pessoal, não estão compatíveis com os valores demonstrados no balanço geral, folhas 427, com as ratificações de folha 503 e 504. 7.2. O balanço orçamentário, o anexo 12, sintetiza receitas previstas, autorizações das despesas constantes na lei orçamentária anual e respectivas operações e a execução orçamentária das receitas e despesas. No caso, resta evidenciado um déficit de execução orçamentária na ordem de R$1.051.586,69, conforme folha 443. O saldo para o exercício seguinte registrado no balanço financeiro, anexo 13, foi de R$829.683,80, concluindo os técnicos desta Corte, cobre a ocorrência de um déficit financeiro que já existia ao final do exercício de 59 centavos para cada R$1 do exercício anterior, folha 444. 7.4. O balanço patrimonial, anexo 14, demonstra a parte positiva do patrimônio representada pelos bens e direitos ativo e o passivo, compromisso de obrigações, evidenciando-se o saldo patrimonial. No caso, o saldo patrimonial se traduz em um passivo real a descoberto de R$758.636,35, conforme folha 444. 7.6. Demonstrativo da dívida fundada, anexo 16. Totaliza no final do exercício o valor de R$4.423.224,73, verificando-se um aumento de 3,33% do comparativo com o exercício anterior, ocasionando pela emissão de parcelamento de débito. 7.7. Demonstrativo da dívida flutuante, anexo 17.
totaliza, ao final de 2007, um montante de R$ 3.265.598,73, constatando-se um aumento no comparativo com o exercício anterior, de 18,7%, conforme relato de folhas 446. Com efeito, as irregularidades acima apontadas no parecer prévio do TCM, relativo às contas de 2007 deste município, desagam no universo de meras omissões e singelas irregularidades que não inviabilizam a emissão do parecer favorável à sua aprovação por esta comissão. Nessa trilha, trata-se na espécie da não adoção de medidas administrativas necessárias à correção das improbidades e faltas técnicas e documentais identificadas na prestação de contas acima aludidas, não maculando, pois, as contas em seu contexto global. Ademais, conforme autorizam os autos referidos, não houve por parte do gestor municipal à época a prática de qualquer desvio e ou apropriação de dinheiro do erário público ou de qualquer outro bem imóvel do povo em proveito próprio ou alheio, para que violasse o gestor, em tese, os ditames da lei número 8.429, de 2 de junho de 92, que trata o enriquecimento ilícito e dos autos de improbidade dos agentes públicos. Em suma, as meras irregularidades e omissões administrativas apontadas no parecer prévio do TCM não têm o condão de macular, sob o palio da lei, as contas de 2007 do gestor municipal à época, pois trata-se de falhas e ou erros meramente técnicos contábeis, financeiros, que não causaram alhures quaisquer prejuízos de ordem financeira ao Tesouro Municipal. Do parecer conclusivo, ante o exposto, consoante as razões fatídicas e jurídicas acima expendidas, recomenda este relator aos demais pares desta augusta Casa Legislativa pelo acolhimento in toto do parecer prévio emitido pelo TCM, ficando por consequência aprovadas as contas relativas ao período de 2007 do gestor municipal à época, Raimundo Dinardo da Silva Maia, ao qual anexa-se o competente projeto de decreto legislativo número 01 de 2009. É o parecer. Palácio Legislativo José Guerreiro Chaves, de 6 de maio de 2009. Presidente relator, vereador Francisco Massoloni da Silva. A Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização adota e recomenda o parecer de seu relator, vereador vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira e vereador Rafael Maia Barros. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2009, de 6 de maio de 2009. Aprova a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, exercício 2007, de responsabilidade do prefeito municipal Raimundo Dinardo da Silva Maia. O presidente da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, e com fundamento no artigo 39 do inciso 4º da Lei Orgânica do Município, observado ainda o disposto no artigo 73 do inciso 4º, 211 e 212 da Resolução número 10/90, de 18 de julho de 2008, Regimento Interno, considerando o disposto contido no artigo 31 e seus parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, considerando a determinação contida no parágrafo 2º do artigo 42 da Constituição Estadual, redação dada pela Emenda Constitucional número 47/01, de 12 de dezembro de 2001, considerando o estabelecimento estabelecido no parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte, exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Raimundo Dinardo da Silva Maia. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação nos termos do inciso 10º do artigo 28 da Constituição Estadual. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, em 6 de maio de 2009. Vereador Francisco Massoloni da Silva, presidente. Vereador vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira. Vereador membro Rafael Maia Barros. Na forma do artigo 27 da Lei Orgânica e o artigo 147 do nosso regimento está aberto ao cidadão um espaço para a tribuna livre, como não há nenhum orador inscrito, vamos passar por grande expediente, conforme o nosso artigo 140, mas para a duração de 1 hora e 30 minutos.
onde nesse momento a gente concede, conforme o nosso regimento, concede a palavra, conforme o artigo 141 do nosso regimento. Antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, que também abdicar da palavra, que querem usar a palavra apenas na hora da votação das contas de governo, por solicitação, vamos conceder a palavra agora ao senhor prefeito municipal Raimundo Dinardo da Silva Maia. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, os ouvintes da Rádio Nativa FM, e especialmente toda a população de Tabuleiro do Norte. Estou aqui hoje satisfeito pelo parecer favorável do Tribunal de Contas do município, onde as contas de 2007 da nossa gestão aprovada e vim desta casa para os senhores aprovarem o parecer favorável ao Tribunal de Contas ou desfavorável. Logo de agora quero agradecer a cada um que aqui estão, independente da votação de cada um, mas eu sei que esta casa é uma casa que tem correspondido sempre conforme o parecer do Tribunal de Contas do município, e eu não tenho dúvida que hoje não vai ser diferente, que os nobres vereadores apenas veja, eu acho que já foram abordados sobre o tema, dizer que cheguei ontem à noite de Brasília, onde houve um movimento muito grande em relação à crise, em relação aos municípios. Foi uma viagem boa, graças a Deus. Os recursos previstos para a gente, uma das preocupações nossas em relação, nesse momento de dificuldade, era as contrapartidas do município, e o governo também está vendo a possibilidade de reduzir de 5% para 1%, para que os municípios também possam minimizar aí em relação às contrapartidas. O que eu tinha a dizer, presidente, vereadores, era só que cada um use a consciência e cada um veja a dedicação que o prefeito Adinardo, o vice-prefeito Marcondes, que esta casa tem em relação ao município de Tabuleiro do Norte. Nós estamos passando por momentos delicados, muita chuva, muito tempo por fazer, e eu tenho certeza que esta casa unida, com a administração, poderá dar grande contribuição para que a gente possa minimizar nesse momento difícil que passa os nossos irmãos, principalmente aqueles que moram nas áreas mais baixas. Mas era só agradecer, presidente, a você, aos vereadores, e dizer que para mim é motivo de muita alegria que hoje está sendo votadas as contas de 2007. Espero que 2006 e 2008 também venha favorável, como veio em 2005 e 2007, para que com isso a gente saber que está cumprindo com o dever e ter a certeza do dever cumprido. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos. Senhoras e senhores vereadores, como já havia sido combinado aqui em plenário com todos os vereadores, para não usar a palavra, conforme também autoriza o artigo 140 do nosso regimento, mas a gente vai abdicar da palavra agora no grande expediente e vamos usar a palavra apenas na hora da votação, aqueles que quiserem justificar o voto. Senhoras e senhores, vereadores, na forma regimental, vamos colocar em discussão e votação ofício do número 05/2009, recebido da Secretaria de Trabalho e Ação Social, solicitando a indicação de 2 representantes para o Conselho Municipal do Idoso. Antes da gente entrar na ordem do dia, eu já queria adiantar esses dois representantes. Eu queria que vocês, em comum acordo, elegessem 2 representantes do Conselho Municipal do Idoso, haja vista que a Secretaria de Ação Social está necessitando já segunda-feira, já fazer os encaminhamentos com os 2 representantes do Poder Legislativo. Eu queria só justificar a vocês que o nosso espaço hoje, na ordem do dia, é simples e exclusivamente as contas de governo. E antes da ordem do dia, a gente pode colocar em votação algumas matérias simples como essa.
Certo? Então aqui eu queria que vocês, aqueles que quiserem se candidatar para fazer parte do Conselho Municipal do Idoso, que apontem seus nomes. Lindalva Batista Linhares aponta como titular. Suplente, quem quer participar? Conselho Municipal do Idoso, Lourdinha. Então fica eleito conforme a quiescência de todos vocês. Aqueles que quiserem votar contra, que se pronunciem, que for a favor, se permaneçam como estão. Então, aprovado o ofício de número 05/2009, indicando 2 representantes do Conselho Municipal do Idoso. Titular, Lindalva Batista Linhares. Suplente, Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 156 do nosso regimento, daremos início à ordem do dia, onde solicito do segundo secretário, o vereador Rafael Maia Barra, efetuar a leitura do edital de publicidade da ordem do dia desta sessão. Edital. Cumprido o que se estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 e 214 do Regimento Interno desta Casa, a Secretaria da Mesa Diretora torna público, para o conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da 15ª Sessão Ordinária do primeiro período da primeira Sessão Legislativa da 13ª Legislatura, a se realizar no dia 8 de maio de 2009, que constará da seguinte matéria, observar as formalidades regimentais. Julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte, exercício 2007, de responsabilidade do senhor prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia, Palácio Legislativo José Guerreiro Chaves, em 6 de maio de 2009. Senhoras e senhores vereadores, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 156 do nosso regimento, solicito da primeira secretária, a vereadora Lindalva Batista Linhares, proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia desta sessão. Formamos que está todos os vereadores aqui presentes, menos a vereadora Francisca das Chagas. Cumprido, senhor presidente. Conforme a verificação dos perguntas das senhoras e dos senhores vereadores, e havendo quórum suficiente para a discussão da ordem do dia, a palavra está concedida. Não havendo nenhuma discussão, vamos dar início às votações na forma do artigo 189 do nosso regimento. Contas de governo de 2007. Julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte, exercício 2007, responsabilidade do senhor Raimundo Dinardo da Silva Maia, a que se refere o parecer de número 07/2009 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, acompanhado do projeto de decreto legislativo número 01/2009. Senhoras e senhores vereadores, antes de passar para as votações, eu gostaria de esclarecer. Essa matéria não é matéria de 2/3, já visto que o parecer do Pleno vem pela aprovação das contas. Quando o parecer vem pela desaprovação das contas, os vereadores têm que votar matéria de 2/3. Mas como vem pela aprovação das contas, não é necessário matéria de 2/3, conforme reza o nosso regimento. Aqueles que votarem a favor do decreto legislativo estão votando a favor das contas do governo pela aprovação. Então vamos dar início agora às votações. Francisca das Chagas Maia Moreira, ausente. Francisco Hilário de Oliveira. Senhor presidente, eu voto sim. Eu voto sim, do jeito que vem do tribunal, a aprovação das contas do governo municipal. Francisco Massolini da Silva. Senhor presidente, eu sou, aliás, o presidente e relator desse parecer. Logicamente que para a questão desse parecer nós tivemos que analisar todo o processo que veio do Tribunal de Contas, na qual eu estou com ele aqui em mãos, né? E o tribunal emite um parecer também favorável à aprovação das contas de governo do ano de 2007, de responsabilidade do prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia. Então, senhor presidente, como eu fui o relator, posso dizer que com muita segurança voto sim a aprovação das contas do ano de 2007 de responsabilidade de Raimundo Dinardo da Silva Maia. Vereador João Antônio Viana. Vereador João Antônio Viana. Sim. Vereador José Garibaldo Guerreiro Freire. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto. Eu
ao chegar hoje aqui na Câmara Municipal de Taveiro do Norte, eu me deram o relatório vindo do Tribunal de Contas dos Municípios. E deu para mim passar a vista aqui bem rápido, mas eu vi algumas peças aqui nesse processo que me deixam, que palha dúvida em algumas coisas. Por exemplo, no relatório, eu não vou ler todo, mas vou ler umas partes, que diz o seguinte, o relatório do conselheiro José Marcelo Feitosa. Diz o seguinte: foram apresentadas razões de defesa conforme peça processual número 17682/08, folhas 460 a 493. Primeiro, eu gostaria de saber que processo é esse. Eu não sei. Segundo, a 13ª Inspetoria do Controle Externo, vista as razões da defesa, emitiu informações complementares número 12627/08, folhas 496 a 513. Eu precisaria ver também. E o mais importante, os autos foram encaminhados à dona Procuradoria de Contas, ocasião em que foi emitido manifestação através do parecer número 7869/2008, folhas 517 a 519, da lavra do ilustre procurador Dr. Júlio César Saraiva Rola, opinando pela emissão de parecer prévio desfavorável às prestações de contas. Aí sigo aqui mais adiante, do voto. Considerando que o Ministério Público, através do ilustre procurador Dr. Júlio César Rola Saraiva, se pronuncia pela emissão de parecer prévio desfavorável. O Ministério Público desaprovou as contas de governo de 2007 do então gestor. Isso aqui está bem claro no voto. E diz mais aqui: em desacordo, voto fundamentado no artigo 78, inciso 1º da Constituição Estadual, combinado com o artigo número 1 do inciso 1º e artigo 6 da Lei Estadual de número 12.160/93. Veja bem o que é que ele diz aqui: em desacordo com o dom da Procuradoria pela emissão parecer prévio favorável. Quer dizer, que o Ministério Público desaprovou as contas de 2007. Quem está aprovando é o Tribunal de Contas do município, porque é o órgão julgador. Aliás, ele não julga, ele dá um parecer. Mas o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do município, desaprovou as contas. Portanto, o meu voto é contra, é desfavorável às contas, ser aprovado. Vereadora Lindalva Batista Linhares. Senhor presidente, vou justificar meu voto. Tendo em vista, nós votamos conta passada, que veio aprovada do Tribunal de Contas, e aprovamos, o meu voto é sim, as contas do atual prefeito Ednardo. Obrigada, senhor. Vereadora Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Eu voto sim. Vereador Rafael Maia Barros. Senhor presidente, vou justificar meu voto. Aqui na questão nós estamos analisando um termo de sim ou não. Não existe um sim, porém. Eu, logo adiantando, meu voto é sim, quem tem que dizer logo antes, né? Meu voto é a favor a aprovação da prestação de contas. Apesar de ver que existem algumas irregularidades, por mim constatar, serem meramente na parte mais contábil e financeira, que seria essa parte de atraso da prestação de contas, atraso de envio de alguma coisa. Como bem falou o vereador Garibaldi, eu não sei a que se portou o Ministério Público aqui no caso. Mas, por um acaso, se for algo maior, com certeza ele virá se manifestar depois. Eu vou continuar com o parecer favorável ao julgamento da prestação de contas. E existem algumas ressalvas a serem feitas, existem, mas não existe, a gente não pode votar aqui no sim, porém, então eu vou votar a favor, por considerar
em grande parte dos erros que aconteceram aqui, tem sido tecnias, vamos dizer, as atecnias, como dizem assim. Porque até inclusive é o caso do deputado lá do Castelo, ele ou é botado para fora ou não é. Ele não existe mais ou menos um meio termo, e o erro dele é uma coisa, não é nem o Castelo, o erro dele é uma coisa, ou ele é ou não é. Então a gente vota sim ou não, eu voto a favor, senhor presidente. Aprovado por 6 votos favoráveis, 1 voto contra e 1 ausente, as contas de governo do exercício 2007 de responsabilidade do prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia. Senhoras e senhores vereadores, concluída a ordem do dia, em cumprimento do artigo 144 do nosso regimento, está aberto agora aos vereadores o espaço para as explicações pessoais das senhoras e dos senhores vereadores. Algum vereador quer usar a palavra para as explicações pessoais? Vereador Francisco Marcelino da Silva. Senhor presidente, vou aproveitar que o prefeito municipal está aqui presente e dizer a ele que a pressão lá na minha comunidade está grande, porque o pessoal lá do Juazeiro estão indo lá para o Naurides, né? Eu recebi um pedido das pessoas lá, mas só nesse manifesto na Câmara, e aproveitando que o prefeito está aqui, eu queria, através do senhor prefeito, da Secretaria de Obras, que tentasse ver uma coisa paliativa ali para o Juazeiro, porque realmente não tem a menor condição de nada, nem de tráfego, nem de moto, nem de carro. O pessoal é uma situação muito complicada ali no Juazeiro, porque as caçambas ainda trafegam muito com relação à questão de tirar areia do rio, né? E a prefeitura já 2 vezes já colocou material lá no Juazeiro, mas infelizmente o tráfego de caçamba está intrafegável e a comunidade pede uma solução imediata, porque eles estão fazendo um percurso de 5 km a mais, né, para chegar à cidade. Era isso, senhor presidente. Continua concedida a palavra aos senhores vereadores para as explicações pessoais. Vereador Lindalva Batista Linhares. Alô. Vereador João Antônio Viana, algum outro vereador vai escrever? Vereador Garibaldo Guerreiro. Em palavra, vereador Lindalva Linhares. Vereador Rafael também. Fique lá. Senhor E a presidente, vereadora Lourdinha em seguida. como o vereador Marceloni disse que a comunidade do Juazeiro está pedindo urgência, eu desde então quero agradecer aqui à Secretaria de Obras e o prefeito Edinardo, de imediato ter tapado uma parte do absurdo que a água fez, que nós na Vila Macena nunca tínhamos visto, nunca tinha acontecido, que em 84 aquela estrada colocou as pessoas ao passar ali com água de peito e não tinha furado a estrada, não tinha acabado da maneira que acabou e ficou intransitável da Vila Macena para a cooperativa. Imediato a Secretaria de Obras fez lá um remendo e eu queria pedir aqui ao prefeito que continuasse. A Secretaria está colocando umas carradas de material, colocasse a máquina para resolver aquele problema o mais breve possível, porque não está passando caminhão, só está passando os carros pequenos e a moto. E ontem houve uma pequena chuva, diminuiu a metade do material que foi colocado e para passar um carro pequeno está com muita dificuldade. As pessoas que vêm do hospital, que vêm da bica dali, prefeito, de noite para ir para o hospital, quando acontece, estão tendo dificuldade de trafegar ali. Eu queria pedir que olhasse com bons olhos, porque é muito grande o buraco, e ajeitasse. E também pedir ao secretário de obras, Paulo Maciel, que desse uma olhadinha de urgência atrás do hospital, porque está intransitável de entrar para o microtério do hospital com tanto mato. Tem muito mato. Para a gente tirar o caixão de lá foi uma dificuldade.
colocar lá porque tem muito mato e muita formiga para limpar ali atrás do hospital, pelo menos que dá acesso à entrada ao microteto do hospital. Eram só essas minhas palavras e parabenizar o prefeito pela conta aprovada. Obrigada, senhor presidente. Vereador João Antônio Viana. Senhor presidente, eu queria primeiro iniciar minhas palavras como o prefeito está aqui. Eu estou recebendo muita reclamação do prefeito Alinado, que é sobre a estrada dos campos. Que está ali depois da água mineral, está enganchando, todo carro que passa não tem como passar para aquela comunidade dos campos. Naquela parede do açude ali, você sabe que pico de Baixana, lá afundou, está de uma maneira que não pode nem passar os carros. E eu queria que, até justo para você sentir, falar com o Nogueira, ver se ela queria aquela máquina para nós botar uma pisada naquela estrada que está horrível. E também agradecer também, mesma hora que você está, mas agradecer também o prefeito Alinado. Logo no domingo uma pessoa ligou para mim que não tinha como passar aqui para Tabuleiro, que tinha dourado. E eu imediatamente liguei para o secretário Paulo Maciel e disse, não, Alinado já me autorizou, já botaram de uma máquina, já estou indo para lá para tapar esse buraco. E eu vim lá no buraco, cheguei lá, estava começando a tapar o buraco, imediato, fizeram o serviço. Lá eu vi a boa vontade do prefeito Alinado, do secretário, do Paulo Maciel, mas com a chuva, só aquelas poucas águas que botaram, não resolveu. Depois estourou novamente, mas eu vim lá de novo e vi o secretário Paulo Maciel muito aperreado, correndo para cima e para baixo, com as máquinas, e fizeram lá o serviço. Depois de tarde que eu voltei, já tinha um carro atolado. Aí eu liguei para o secretário Paulo Maciel e disse, não, eu estou indo para ir com a retinha e vamos já fazer um serviço aí. Aí foram e tiraram aquelas máquinas, fizeram o serviço, botaram outras bocas de anel, presidente, não, a gente está resolvendo o problema. E outra coisa, presidente, não, que eu até parabenizar, pela reunião que ouvimos aqui nessa Câmara, pela Bacia Leiteira, que teve vários atividades aqui, e teve aqui o doutor Benício, que é lá da Imater, de Número de Morte, mas que faz parte também da Imater daqui, e eu queria até, presidente, eu e o Vossa Excelência, nós conversar junto com o prefeito Alinado também, e a Imater, para dar umas visitas no prejuízo, visitar esses terrenos e ver quem teve tanto prejuízo. Porque é grande. Você também está grande, onde lá também, o pessoal está se queixando que muito perderam o público. E outra coisa, prefeito, não tem uma lei no assentamento da Lagoa Grande, até você ver o serviço que a Vossa Excelência fez lá, você está de parabéns. Eu fui, você vê que no inverno desse tamanho, mas você pode ir voltar mais ligeiro e volta. E confio muito bem, como já falei com a Vossa Excelência, já o prefeito Bernardo, que vai conseguir verba para fazer a estrada chamada Abudia, onde roda o transporte escolar. E eu quero que você arroche esse deputado para conseguir dinheiro e vamos fazer a estrada, não deixar da maneira que está. Muito obrigado. Vereador Garibaldo Guerreiro. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, senhor vice-prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, que hora se encontra aqui, que honra essa casa, e que na qual eu me honro muito em pertencer a esta casa também, legislativa de Tabuleiro do Norte. Eu, como sou considerado, eu indico, vereador de oposição, senhor presidente, a pressão ainda é maior em cima da gente do que os que fazem parte da base aliada do senhor prefeito. É tudo em cima, pedindo para a gente reclamar, pedindo para reivindicar, e nós fazemos isso. Aqui na tribuna nós fazemos isso. Portanto, seria de fundamental importância que o povo de Tabuleiro do Norte, às sextas-feiras, viesse para a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, ou pelo menos ouvisse na rádio, para ver quais são os vereadores que lutam, que pelejam pela municipalidade. Eu recebi, senhor presidente, senhor prefeito, retratos de uma rua que até o qual eu fui lá, porque está muito apagado, não pode aproximar aqui e ver, mas é tudo alagado, ela fica na Manuel Franklin,
Ele fica na Manuel Franco e com o Antônio Pio Gadelha. Essa rua, há muito tempo, de fato, ela vem dando problemas com chuva. Quando chove, alaga tudo. Chega a ter até 70 metros de centímetro de água ali entrando nas casas. É uma coisa horrível. Mas chamaram o seu secretário de obras lá, e a resposta que o seu secretário de obras deu que foi culpa da administração passada. Ele devia ter dito que foi culpa da administração de 2000 a 2004, que teria sido melhor, porque a administração passada é a do atual prefeito municipal do Rio Grande do Norte. Nem isso ele sabe se expressar. E o que ele disse que a culpa era da administração passada. Como se todos os erros que aparecessem agora fossem uma administração passada. Não, isso aqui é consequência. Isso aqui tem atual, o prefeito tem responsabilidade também. Portanto, eu peço, senhor prefeito, que quando passar as chuvas, olhe também para aquela rua ali, Manuel Franco com Antônio Pio Gadelha, que é um negócio impressionante de água. E o que o senhor secretário de obra apareça as ruas, não faça como o ministro, não, que não aparece o Supremo, e o seu secretário vai às ruas ver o povo. Não fique só dizendo que é culpa da administração passada, não, que eu agora vou verificar bem direitinho os seus passos também, para poder aqui nessa tribuna denunciá-lo. Porque só em dizer que é culpa da administração passada, isso não voga não. O que voga é se fazer as coisas. Se a administração passada errou, não é obrigado a errar não, tem que consertar. Assim como foram todas elas têm coisas boas e tem coisas más, sem dúvida nenhuma. E se eu for falar aqui do que se encontra hoje no Tabuleiro do Norte, eu gastaria muito tempo, e o tempo aqui é limitado. Portanto, nas sessões vindouras, nós devagarmente nós vamos mostrando o que está errado e o que está bom, que o que estiver bom também eu chego aqui e dou os parabéns, não tenho nem dúvida disso. O senhor presidente sabe que eu sou um democrata. Eu gosto de manter diálogo e de ver o que está errado, tentar consertar, e o que vê que está certo, chegar aqui e dar os parabéns. Meu muito obrigado. Vereador Francisco Hilário de Oliveira. Senhor presidente, como todos começou a pedir o prefeito, eu queria pedir o prefeito depois eu sei que agora não está fácil, porque no final daquela rua ali ao lado do clube, ela junta muita água sem estar nem chovendo. Existe um problema seríssimo, porque aquela rua é muito baixa e as pessoas, eu passo ali, as pessoas sempre pedem, cobram, rapaz, isso aqui não tem. Não, agora nesse momento é difícil, porque tem muita chuva e muita água. E não tem condições de fazer um trabalho desse jeito aqui, com água dessa maneira. Mas eu vou pedir ao prefeito que quando secar essas águas, ele faça alguma coisa por aqui, que levante um pouco mais aqueles cantos que é muito baixo, que essa água vai despedir. Mas isso aí eu estou pedindo, mas eu já pedi ao prefeito há um tempo atrás, e ele até disse que deixa as coisas melhorar mais na frente, que podia até levantar aquela rua, começando no início ali do canto da parede do clube até fora, como fez naquela que a rua de Zé de Pio, né? Me chama a rua de Zé de Pio, Francisco Moreira, que foi feita até lá embaixo. E é aquela história também, tem que ver que o lado tem momento da situação que está ruim, mas também tem um momento bom, que o prefeito fez um trabalho naquela rua que hoje muita gente agradece e elogia o trabalho que o prefeito fez naquela rua. Ficou bonito, não fica água, sai tudinho. Eu já passei num momento de uma chuva forte e não fica água ali. Então eu tenho certeza que o prefeito, após dessa chuva, desse inverno, ele vai olhar aqueles cantos mais ruins, mais difíceis, e vai consertar, se Deus quiser. Então, era só isso, senhor presidente, e até a próxima outra vez. Vereador Rafael Maia Barros. Senhor prefeito, senhor presidente, senhor prefeito também, né? Senhor vice-prefeito, o Estado do Norte, vendo essas fotos do nosso vereador Ian Garibaldi, está com 2.035 pessoas sofrendo com essas chuvas. E infelizmente pode se aumentar a qualquer momento, porque as águas não param de vir. Mas, senhor presidente,
em 16 de março desse ano, eu já começava a alertar sobre isso. Aliás, na primeira sessão desse ano, em janeiro, dia 16 de janeiro, a de março, se não me engano, foi 13 de março. Dia 16 de janeiro, aquela tribuna, eu subi lá e roguei pelo pessoal da Quitéria Maria e Maria Quitéria. E apresentei um requerimento pedindo ao secretário de obras sobre o que iria ser feito àquela rua, então em questão. Minha vontade naquela hora era o requerimento para todo o município de Tabuleiro. Mas só que eu não acreditava que chegasse a esse ponto que está hoje. Sinceramente, eu não esperava que chegasse a esse ponto. E até hoje não tivemos resposta ainda desse requerimento feito por nós. Então eu queria pedir, senhor prefeito, que fosse... Hoje em dia não tem mais o que se fazer. Hoje em dia a gente tem que cuidar dos doentes. Não tem mais como aplicar a vacina, porque a chuva não para de vir. Está alagado lá, se você abrir lá, vai ter que escorrer para algum canto e ninguém sabe para onde é que vai. Hoje de manhã, agora foi passando ali no 8 de junho, o secretário de obras estava lá, tentando desobstruir o bueiro. Aí a água começa a passar, na hora que eu passei, o pessoal do 8 de junho me chamou: vem cá. Desci lá e disse: se abrir o bueiro, a água vai vir para cá. Aí você abre outro bueiro lá, a água vai mais para frente. Infelizmente é uma situação complicada, queremos que a população entendesse também esse lado. A gente está tentando, mas chega uma hora que a água vai ter que parar em algum lugar. A água não tem como ela evaporar, a água vai parar em algum lugar. Então, o que o governo do estado também está querendo, esse dinheiro, essa verba que o governo do estado está mandando para as cidades, que decretaram situação de emergência, é viabilizando para a pessoa cuidar de quem já está ali. Por exemplo, a construção, a reforma da estrada daqui para o Olho d'Água, ela pode ser contemplada. Porque a água a gente não consegue tirar, é difícil tirar uma água e colocar para onde? Só se ficar enchendo os carros-pipa, é difícil. Então, senhor presidente, eu só queria externar essa angústia que no final de semana, na sexta-feira, eu tive a casa do prefeito, conversamos e saímos extremamente angustiados, tanto eu como ele. Porque a gente não vê uma coisa para se fazer. Vamos fazer o que a gente não tem, a gente não consegue fazer. A gente dá angústia na gente. Imagina a população que está na sua residência e vem aquela água dentro da sua casa. Imagina a dor, você sai de dentro de casa, está levando seus filhos a tiracolo. Deve ser uma dor muito grande. Portanto, senhor presidente, gostaria de terminar por aqui, agradecer a todos, desejar um bom final de semana. E que São José segure um pouquinho essa mão aí. São Pedro e São José também tem a chave lá do seu não. Com a palavra, a vereadora Lourdinha do Hospital, em seguida o presidente Serra. Bom dia, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Nativa, e o senhor prefeito e o vice-prefeito. Antes de tudo, eu queria parabenizar o nosso prefeito pela responsabilidade que ele tem com o dinheiro público e de ser aprovado suas contas no tribunal e aqui na Câmara também. Quero fazer uma pequena defesa aqui a respeito do secretário de obras, porque no momento chuvoso desse é muito difícil agradar as pessoas. Sempre desagrada alguém, porque com o tempo de chuva faz uma coisa hoje e desmancha amanhã. E as pessoas sabem muito cobrar, criticar, mas não sabem entender o quanto é difícil no período desse fazer qualquer tipo de serviço. Eu acredito no trabalho de Paulo, acredito que quando terminar essas chuvas as coisas vão melhorar. É muito difícil pedir paciência no momento desse, porque quem está sofrendo quer se aliviar do problema, mas só resta pedir a Deus que as chuvas amenizem, que as pessoas amenizem também o sofrimento. A respeito da rua Quitéria Maria ali, é uma calamidade. Isso não é de agora, é de muitos anos, né? Creio eu que ainda vai haver um projeto que seja feito e realmente realizado, como o Naurício falou numa reunião aqui, só com um DIC. Não é assim, a palavra? Que poderia resolver o problema. Porque é muito difícil, mas com vontade a gente consegue realizar muitas coisas.
A respeito de pedir, Ednardo, todo mundo tem o que pedir aqui, né? Mas eu queria reforçar o pedido de Massolonia a respeito da estrada do Juazeiro. Queria pedir para, quando desse uma estiada, que pudesse colocar algum, nem fosse um entulho, ali na entrada do Poço Barrento. O meu irmão não está conseguindo trabalhar porque não pode passar com o carro naquela área ali. Depois de Adalcina, fizeram uns buracos para poder a água passar, não invadir a casa dela, e não consegue, a gente não consegue passar. E se passa, passa com muita dificuldade. Mas eu quero dizer que a Prefeitura está de parabéns por essas contas aprovadas. Quero agradecer a Deus por estar aqui e desejar a todo mundo um feliz final de semana com muita paz. E dizer que ontem na televisão eu pude ouvir, né, sobre essa gripe suína. Já foram 4 casos no Brasil, né? 2 em São Paulo, um no Rio e outro em Minas. Mas, graças a Deus, que já estão em casa e tranquilo. Pois só são essas as minhas palavras e muito obrigada. Senhoras e senhores vereadores, o presidente também quer usar a palavra para essas explicações pessoais. Não só pedir, mas eu queria ver o prefeito e o vice-prefeito. Eu sei o quanto é angustiante, vereador Garibaldo, ouvir do senhor secretário de obras palavras que chegam até a doer no coração de muita gente. Mas eu venho acompanhando, eu estou de férias da Secretaria da Fazenda e venho acompanhando o trabalho do vereador e secretário de obras, Paulo Maciel. Ele está tentando ficar doido, porque não para, ele começa às 5 da manhã e vai até pela noite. Em todo canto tem estrada cortada e ele com essa retinha para cima e para baixo, tentando tapar os buracos para os carros passar. Aquela vase grande já está em tempo de tirar o juízo dele. Ele dá as costas, a vase grande aumenta, ele passa por cima, lá volta a retinha. Isso aí é fruto da área invernosa. A gente não pode culpar a administração passada, a administração atrasada. A gente só tem aqui que esperar que as águas baixem para que a gente vase grande é o local onde foi cortado, não é isso? Isso. É uma situação indesejada para qualquer município. Hoje Tabuleiro do Norte, eu ainda acho que Tabuleiro do Norte ainda está em bons lençóis. Tem tanta cidade aí que está 70%, 80% da população desabrigada. E eu estou vendo aqui os administradores, os gestores municipais, os secretários, o prefeito, nós vereadores, estamos todos engajados numa situação só. Eu já estive rodando o município aí por diversas vezes, eu vejo o quanto é difícil. Não adianta você hoje colocar material substancial para resolver um problema de uma estrada, porque vem mais água e leva aquele material. Aquele material é dinheiro nosso. É o dinheiro nosso que está indo embora. Então, o que eu estou vendo que o vereador Paulo Maciel e o secretário de obras está fazendo? Está tentando amenizar, na medida do possível, porque se não vier mais água, aquele material já aproveita para reforçar com o segundo material. Mas se vier mais água, está gastando menos, né? Porque se você fizer o trabalho que estava feito com a estrada normal, a água levou, né? Depois se você fizer o asfalto, depois se você fizer um trabalho definitivo dentro de uma área invernosa como está Tabuleiro do Norte, como está o Ceará e o Brasil todo, menos o sul do país, que está seco, né? E aqui a gente tem mais aqui que aguardar e fazer, ir remendando as estradas para ver se os carros vão passando, para ver se a população vem buscar o mesmo suprimento, né, na cidade, que é a alimentação. E a gente vai tentando trabalhar na medida do possível. E eu queria parabenizar o secretário de obras, o vereador Paulo Maciel, porque está trabalhando com afinco, está determinado. Dia desse eu peguei, ele estava dentro d'água por lá, tentando tirar umas famílias desabrigadas com um caminhão. Isso aí tudo é um trabalho emergencial. Ninguém pode definitivamente resolver um problema, como o vereador Rafael diz aqui. Aquele problema da Quitéria Maria é um problema crônico do município. A administração nenhuma resolveu. E hoje, viu, José Marconi, prefeito Ednardo, nós estamos recebendo a visita de 2 deputados, o deputado Adela Teixeira e o deputado Edísio Pacheco. Eles vão sobrevoar a nossa região aqui e nós já estamos preparando um documento para apresentar a eles as dificuldades do município, para que eles tomem providência lá possível, porque aqui nós não temos condições, a prefeitura não tem condições,
conhece perfeitamente as condições da prefeitura, não tem condições de resolver os problemas do nosso município. É por isso que eles vêm, a mando do governo federal, para ver o que se pode fazer quando baixar essas águas no nosso município. Então, eu gostaria, encerrando aqui as explicações pessoais, eu queria solicitar aqui a essência de todos vocês para que o senhor vice-prefeito e o senhor prefeito voltem a usar a palavra para justificar as reivindicações que foram feitas por todos nós. Então, aqueles que acordarem em usar a palavra, permaneçam como estão. Senhoras e senhores vereadores, eu queria conceder agora a palavra, conforme aqui a essência de todos vocês, a palavra ao senhor vice-prefeito do nosso município, José Marconi Moreira, em seguida, o senhor prefeito municipal do Tabuleiro Norte. Bom dia, presidente Naurides. Bom dia, vereadores aqui presentes, vereadoras, prefeito Ednardo. Eu queria dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa FM. Presidente, eu que está aqui no pleno aqui da casa, né, assistindo essa assembleia, ele que é presidente da federação, Sônia Noronha, assessor dessa casa e mais assessores, integrantes da TV Net, da TV Fomanet. Eu gostaria de começar me dirigindo a palavra, principalmente nesse momento difícil que passa o Tabuleiro do Norte, não só o Tabuleiro, mas o Brasil inteiro, quase todo está passando por problemas, né? O Nordeste, o Norte e o Sul também. Nós com problema de muita água e eles com problema de pouca água, né? Tá com 90 dias que não chove lá. E gostaria de dizer que essa comissão que está visitando o Tabuleiro do Norte, quando eu estive na Assembleia Legislativa, no gabinete da Teixeira, eles estavam fazendo um itinerário de visitas. E eu coloquei a preocupação de visitar o Tabuleiro, porque a situação do Tabuleiro do Norte, eu acredito que tem entre os 10 ou entre os 15 municípios piores do Ceará, eu acho. Eu nunca tinha visto tanto estrago, como na bem disse. A gente que sempre anda no município, no interior, a gente vê muito problema, a gente fica angustiado, às vezes eu aperrei de nada, até me impaciento às vezes, mas ele coloca a coisa com racionalidade, porque ele está gerindo o município e está vendo as limitações. E nós temos que ter consciência de duas coisas. Essa comissão que vai visitar Tabuleiro do Norte, que vai chegar hoje a partir das 12 horas, integrada pelo deputado Adão Teixeira, pelo deputado Adilson Pacheco, que é presidente da comissão, eles estão fazendo essa visita para gerar um relatório da Assembleia Legislativa para a Defesa Civil, para o governo do Estado e para o governo federal, através do Ministério da Integração Nacional, que está também visitando as regiões atingidas pelas enchentes, pelas águas, e nós esperamos que a gente possa também aprender com essa crise. Eu acho que essa crise ela chama atenção para duas coisas. Os municípios sofrem mais se o planejamento da infraestrutura do município tiver sido mal planejado. Eu acho que nós precisamos melhorar, viu, Ednardo, nessa questão da visita, como, por exemplo, aproveitar na audiência pública que vai vir o secretário das cidades, para a gente colocar essa vertente dos problemas que existem em Tabuleiro do Norte por causa de água em abundância. Quando ela vem aqui tem água demais, que o inverno, a quadra invernosa é intensa, nós sofremos. E qual é o nosso grande sofrimento? É a questão da água que fica armazenada nas ruas, na periferia da cidade, e não tem para onde escoar. E nós temos que fazer o planejamento, pedir ao governo do Estado, para que a gente possa fazer um sistema de drenagem do município, que os municípios sofram menos. Eu acredito, ali eu moro na rua, na Tabuleiro, que quando chove, entra água nas casas. Certo? Não entra na minha casa, mas entra na casa da minha cunhada, viúva do meu querido irmão Vladimiro, entra na casa dele. E a gente não pode fazer nada. Por quê? Porque não adianta. A água vem com a violência e o que a gente pode fazer é, depois de estar feito lá o calçamento, as coisas, é fazer um replanejamento. Então é preciso visitas. E outra coisa, o município não tem recursos para bancar obra desse tipo. O município hoje, que tem um Tabuleiro do Norte, é bom que a gente compreenda as limitações do município.
É igual a família da gente. Uma família da gente tem um salário. Se você trabalha, sua esposa trabalha, tem aquele salário que é para gastar com a família e fazer pequenos investimentos dentro da sua casa. Não tem como você... Aqui, para nós conseguirmos melhorar essa situação, nós temos que fazer projetos, e esses projetos têm que ser bem estruturados, bem fundamentados, para que a gente consiga resolver em parte esses problemas. Eu acho que nós temos problemas seríssimos, e não adianta ir buscar culpados do passado. Eu quero aqui dizer que, apesar do trabalho que nós temos que reconhecer de muitos gestores que passaram, nós temos que também entender que na época que eles geriram o município de Tabuleiro do Norte, esses problemas eles não tinham, por exemplo, não tinha a amplitude de informação que tem hoje para resolver esses problemas, certo? Então hoje nós temos como trazer um governante e mostrar para ele, essa obra aqui é uma obra que está prejudicando tantas famílias, nós precisamos fazer obras de estruturas que venham beneficiar permanentemente daqui para frente, certo? O saneamento básico do município de Tabuleiro do Norte tem que ser feito de uma maneira que gere o escoamento da água mais fácil, certo? Nós temos que, aquelas bocas de lobo, nós temos que pedir para incluir dentro do projeto, se for o caso, para que a gente possa fazer o saneamento e a drenagem do nosso município, ter condições de a gente crescer o município nas áreas que a habitação tenha mais planejamento, aproveitar esse projeto da Minha Casa Minha Vida aí, para a gente fazer um planejamento urbano do município, principalmente o habitacional, para demandar o crescimento do Tabuleiro do Norte de forma organizada e estruturada. Acredito eu que se a gente fizer um trabalho juntamente com as entidades que estão organizadas no município, e aí eu quero conclamar o sindicato, a federação, para participar desse momento difícil, do acompanhamento dessas obras, desse levantamento, dessa destruição que a água fez, para a gente poder se recuperar. E outra coisa, aproveitar os cantos mais críticos para fazer um trabalho melhor, para que aquele canto, aquele local, aquela estrada fique em condições permanentes de tráfego e que o inverno não faça mais estrago. O caso, por exemplo, que eu quero citar como exemplo, o exemplo lá da Vaz Grande. A Vaz Grande, ela foi embora pela violência da água, porque ela não tinha como escoar naqueles bueiros que estavam lá. Aquelas manilhas que estavam lá, a pressão foi tão grande, para você ver o estrago que foi feito naquela estrada, a força da água não tinha para onde ir. E a água tem que procurar um local para ela ir embora, ela tem que escoar. Então é necessário que a gente peça ao Daniel Teixeira, ao presidente da comissão, Edilson Pacheco, que os dois deputados que participam que venham a Tabuleiro do Norte, que a gente coloque isso na preocupação. Nós queremos que venha recuperar o estrago que a água fez, mas vamos recuperar para que não aconteça mais. Certo? Nós prevenir, melhorar essa situação, porque com certeza nós iremos sofrer menos em outras quadras invernosas que virão. Nós até achamos, gente, e eu acho que o povo todo acha isso, é que nós temos como melhorar o atendimento ao nosso povo e se lembrar que uma enchente que houve no Tabuleiro do Norte, nós já passamos por situações piores, né? Passamos por situação pior. Hoje o povo está mais consciente, está mais reivindicatório, reivindica mais, e isso é bom exercer a sua cidadania, até porque ajuda a gente a trabalhar mais. E eu acredito que com a determinação do prefeito Ednardo, com a determinação dessa Câmara, nós iremos receber esse deputado hoje. Aqui eu quero convidar a todos os vereadores presentes, para ir mais longe, lá ali na Tabuleiro Aço, naquele pátio, onde vai ser baixado o helicóptero, para a gente receber essa comitiva e colocar nossas preocupações de forma organizada e dizer a nossa opinião. Nós queremos resolver esse problema, mas queremos também deixar claro que para resolver esse problema nós temos que fazer os projetos, a avaliação de danos que está sendo feita, o Dedé Herão está fazendo através da Defesa Civil, o relatório da avaliação dos danos, que é o AVADAN, que é para ser remetido à Defesa Civil, todo o levantamento do município de Tabuleiro do Norte. Inclusive, eu vou ligar para ele também nos acompanhar nessa questão da comitiva que vai receber os deputados. E também, eu quero aqui deixar para os vereadores, que é muito bom a gente trabalhar, como eu até quero aqui enaltecer, os vereadores da oposição.
Porque na hora que for preciso a gente se engajar todo mundo numa luta, vamos todo mundo junto, porque é o município que está em jogo. Não é partido A, nem B, nem C. Quem está em jogo é o município de Tabuleiro do Norte, e nós moramos e amamos Tabuleiro do Norte. Então eu acho que nós precisamos, em momentos difíceis, esquecer algumas coisas, a nossa ideologia política, algumas coisas, e botar o tabuleiro acima de tudo, o interesse coletivo acima de tudo. Certo? Então eu quero aqui deixar a minha satisfação de, mesmo num momento difícil desse, nós estar estribuchando, indo atrás das pessoas, buscando o apoio do deputado. Liguei para o deputado Guimarães, pedi que ele evitasse esforço para que a Defesa Civil nos ajudasse. A questão da passagem molhada, que é bom que diga que nós estamos num prejuízo imenso em Tabuleiro do Norte, porque se Tabuleiro do Norte tiver uma passagem molhada que preste, que tenha melhores condições de tráfego, que ela resista ao leito do rio, na hora que ele sobe, se resiste melhor, nós só vamos sofrer quando ele chega. E também tem que ter em mente uma coisa, é bom que comece logo agora. Nós precisamos de uma ponte, digamos, Tabuleiro do Norte, a Limoeiro do Norte. Só vamos resolver esse problema no dia que nós chegarmos, enfrentar isso e começar agora, para ver se daqui a 10 anos a gente tem isso em Tabuleiro do Norte, beneficiando Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte e toda a região aqui do Vale do Jaguari. Porque nós sabemos que a vinda de Tabuleiro, de Russas para Tabuleiro do Norte, é melhor vir para o Limoeiro. É até mais perto. Então, eu quero aqui deixar de antemão essa minha vontade de unir todo mundo em cima do projeto Tabuleiro desenvolvido, Tabuleiro crescendo, e nesse momento difícil de sofrimento do nosso povo, a gente aproveitar para dizer, dar uma resposta concreta. Qual é a nossa resposta concreta? Nós estamos atrás de resolver os problemas e de maneira definitiva, ajeitar as estradas, buscar recursos para tentar fazer uma luta daquela estrada dos Campos também, que é uma estrada bastante já sensibilidade da Zé Teixeira, e dizer que nós iremos continuar, PMDB, PT, unido em Tabuleiro do Norte, para fazer um governo que traga a aspiração do povo e busque o diálogo com a oposição nos momentos mais difíceis. Queremos que todo mundo tenha consciência de que é importante a gente ter posições, mas chega um momento que é preciso a gente se unir. Precisa um momento de botar a tabuleiro acima de tudo. Queria aqui deixar, como amanhã, domingo é o dia das mães, né? Queria dar aqui um abraço a todas as mães. E se Deus quiser, eu vou almoçar com minha mãe em Fortaleza, que ela está completando, já está muito velhice, e eu tenho certeza que não vou ter muitos almoços pela frente, eu espero ter muitos ainda, mas a gente tem sempre na mão da gente uma referência de amor, de carinho e de solidariedade ao nosso povo. Deixo aqui um grande abraço a todas as mães, e um feliz dia da mãe, e um feliz final de semana para todos que estão nos ouvindo e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Com a palavra, o prefeito municipal do Tabuleiro do Norte, Raimundo Bernardo da Silva Maia. Bom dia a todos. Eu queria retornar esta tribuna, primeiro para agradecer a Deus por este momento, e segundo, a votação dos novos vereadores. Tanto os vereadores que votaram a favor do que tiveram pensamentos diferentes. Dizer que me recordou aqui, vocês, cada um falando, quando eu era líder do prefeito Nestor, o pessoal ia falando e anotando, né? Então, vou começar aqui pelo nosso líder do Massoloni, em relação à estrada do Juazeiro. Nós colocamos já por 2 vezes material naquela estrada, e dessa última vez agora que a gente colocou, o material não foi um material de boa qualidade, e isso prejudicou um bocado ali o tráfego da comunidade. A grande dificuldade que nós vemos, Massoloni e Lourdinha também, que falou em relação a todos, respondendo a todos. Primeiro, em relação à grande quantidade de chuva. Segundo, de onde tirar material? Não tem material. Pra você ter ideia, naquele serviço que a gente fez ali na Vaz Grande 2 vezes, e aqui quero parabenizar o nosso secretário de obra, Paulo Maciel, porque constantemente, 6 horas da manhã, ele já está ligando para mim, dizendo que está em algum canto resolvendo algum problema. Naquele dia, que aquela água chegou de grande quantidade de uma vez ali na passagem, né? E ele teve que contratar bem 6 ou 7 carros para poder
dá para atender a demanda da comunidade, dos moradores. E aí esse material, para você ter ideia, teve que vir, aquela brita da Cabo Mil teve que vir por Limoeiro, arrodeando por Limoeiro, porque não tinha como chegar esse material aqui pela nossa estrada aqui da ladeira da Serra. Então, o que nós estamos nesse momento tentando fazer é o emergencial do emergencial, aquele que está sem tráfego, que a estrada cortou. Aqui na nossa querida vereadora Lindalva, aqui na Vila Marcena, eu nunca tinha visto cortar ali. Você vê como o volume de água foi violento. E a gente, no outro dia, já estava... Ele disse, tem uns contêineres nós saímos procurando, eu e ele, uns contêineres de entulho, para poder, a gente já tem um ali, tem outro acolá, vamos mandar botar lá. Porque nós não temos onde tirar material nesse momento. Onde você bota o próprio rio, nós estamos com dificuldade até nas próprias obras do município, porque não tem areia do rio. Nós fizemos um estoque lá na Secretaria de Obras, já praticamente já acabou-se. E aí, eu até aqui quero reconhecer a luta e o trabalho do novo secretário. Em relação à Estrada dos Campos, que o companheiro João Viana falou, nós sabemos que a estrada do governo do Estado, já estive lá, tanto falando da Estrada dos Campos, tanto falando da Estrada Tabuleiro da Água da Bica, como também a Estrada Tabuleiro do Moeiro do Norte. E há já um entendimento do próprio governo, que assim que as águas baixarem e acalmarem, o governo vai tomar providência das CEs, não é só do município da Beira, da CEs de quase todo o estado do Ceará, que está em situação a desejar. Dizer também que na rua que o nobre vereador Garibaldi trouxe a sola, o que aconteceu foi que quando fizeram aquele calçamento daquelas ruas que dá paralela àquela rua Leôncio Monteiro, no lugar de ter feito o calçamento mais alto, para ela chegar lá com o nível da situação melhor, a rua Leôncio Monteiro hoje está com uma parede para as outras ruas. E já existe um projeto da administração que nós temos que fazer uma drenagem ali, umas bocas de lobo, uma drenagem para poder aquela água, que ela possa sair com a quantidade, porque é uma confusão enorme. Se a água está parada lá, o outro quer abrir a rua para poder a água passar, o vizinho do lado de lá não quer deixar que corte. E assim é também na nossa querida Quitéria Maria. Esse é um problema que quando o povo fizer aquelas casas ali já é um açude. E aí o povo vão trancando a entrada das águas, e quando vem esse grande volume de água, não tem como não. Isso nós estamos vendo. O próprio Sobral hoje, os prédios públicos de Sobral estão dentro d'água. Então quando você via falar em 100 milímetros, uma chuva de 100 milímetros, era coisa rara. Hoje é constantemente. Então não é só o município de Tabuleiro, isso é a quantidade de água que tem. Uma das coisas que está me preocupando, eu acho que nós temos que juntar vereador, aqui os prefeitos da região, uma das coisas que hoje me preocupa muito, é porque o Denox se preocupa muito em acumular água do açude Castanhão, e aí hoje nós estamos numa situação delicada. O Oroz sangrando dentro do Castanhão. A água que o Castanhão está soltando, não é, o que está entrando é 5 vezes maior do que está soltando agora. E aí eu pergunto, se for preciso abrir mais 4 comportas daquela, numa situação que o rio já está. Então, isso mostra que se o Oroz estava perto de sangrar, mais do que justo, já era para ter abrido essas comportas para ela ir soltando água. Aí, agora, antes de ontem, eu ligava para o prefeito de Iracema, lá para Pereira, arrumou 3 açudes. E veio de lá para cá, botou o povo de Iracema para fora. Essa água está passando hoje no Figueiredo, passando aqui no Rio Jaguaribe. Então, e nós sabemos que eu conversando na semana retrasada com o ex-prefeito Zé Guerreiro, essa água do rio nossa aqui, ela entra ali, entre um alto e outro aquele de Zé André, ali perto de Zé André, que vem aqui para o coberto, do coberto vem para o Riacho de Zé Chave, do Riacho de Zé Chave vem para cá e daqui para o torno da outra enchente também. Então eu quero dizer para Zé Guerreiro que a gente, quando acalmar mais esse período, nós ver se está ao alcance da gente, se pode ser feito isso, e a gente fazer uma parede
Zé Guerreiro disse que acha que é na faixa de uns 40, 50 metros, 2 metros de altura, que essa água, mesmo que o rio enche lá, essa água não entraria para cá e não daria problema nem no coberto, não daria problema nem para... porque aqui já está tudo cheio. E por que essa água era importante para nós antes? É porque antes nós não tínhamos aquele bombeamento d'água. E era uma maneira de fazer o reservatório d'água por aqui. O rio Jaguaribe entrava aqui pelo coberto, vinha terminar no riacho de Zé Chaves. Hoje não é mais necessário, porque quando seca o riacho, tem a bomba para bombear. Então a gente vai, é uma coisa que nós estamos em pensamento. Nós vamos primeiro saber quanto é que custa, nós temos primeiro saber se a gente pode fazer, a gente sabemos hoje a dificuldade que tem. Hoje, para a gente recuperar uma estrada, vereador Massoloni, tem que fazer o projeto todinho, tem que dar entrada na SEMAS. A SEMAS veio fiscalizar a estrada dos Currais e a estrada que a gente já está em andamento para fazer. E aí dizendo que tem que fazer um negócio do meio ambiente. Já tem a estrada, já existe aqui, imagina se fosse para fazer. Já existe a estrada. Então a burocracia é muito grande. O vereador Chico Laro falou daquela rua de lado do clube, eu sei, a rua Dimas Guedes. Ela está na projeção de ser calçada. É só as águas baixar. É um recurso que o deputado Paulo Henrique colocou o ano passado no governo do estado. O vereador Rafael, em relação à Quitéria Maria, eu já abordei aqui. E se pensar num TIC é uma coisa que tudo tem que se estudar, tudo tem que saber o valor, para poder a gente hoje não estar falando uma coisa e daqui a 1 ano, 2 anos o povo está cobrando que foi comentado que ia ser feito. Porque às vezes quando você diz que está pensando em fazer uma coisa, o povo pensa que você está dizendo que vai fazer. Então vou deixar aqui aberto para discutir. O vereador me falava ali em relação ao coberto de um local lá, né, aquela estrada do corredor de Gilson aqui até o coberto, nós colocamos mais de 1000 caçambadas de material. Agora, infelizmente, teve alguns cantos, como no local que você falou, ali na Barrinha, onde você comentou ali naquele corredor, o povo não deixou colocar o material. Né? Então, do que o povo não deixou colocar o material, hoje não está prestando. Aonde foi colocado, prestou. Né? Então é difícil. Se o município, o povo reclama que não tem estrada. Aí a gente vai atrás do recurso. Aí o povo reclama porque as caçambas estão fazendo poeira. Né? Quando faz a estrada, reclama porque o material não presta. Então, para você ver como... Né? Então, eu acredito que o importante é a gente saber que vocês, acima de tudo, todos os vereadores, estão preocupados com a situação. E o município, na medida do possível, em relação ao bairro 8 de Junho, nós estamos trabalhando, a administração está trabalhando, já existe uma promessa de a gente conseguir um recurso para aquele bairro, para a gente calçar aquele bairro. É um bairro que eu tenho interesse, já discuti isso com a comunidade, eu tenho interesse até de colocar no nome da minha mãe, da saudosa ex-vereadora Maria Alves. Lógico que só, né, irei fazer aquilo que estiver no alcance da gente. Eu acho que é um local que é baixo também e que o povo hoje tem que pensar em fazer as casas com baldão já bem alto. Ali na passagem tem casa nova que foi feita que não foi atingida, mas teve casa que foi feita agora, comerciante, que fica tudo dentro d'água, né? Até porque o volume ali arrombou 3. Outros problemas que está acontecendo não é só em Itabureira, em todos os municípios. Eu conversando com os prefeitos agora, o que está acontecendo? Muitos produtores rurais vão fazendo pequenos açudes. Os açudes sem muita estrutura e que também não estavam acostumados com grande coisa invernosa. O que está acontecendo? Os açudes vão enchendo e um caindo dentro do outro e arromba um açude, arromba 2, arromba 3. Quando essa água vem, é açude pequeno, mas termina sendo grande. Porque vem trazendo tudinho, é feito dominó. É tanto que arrumou aquela estrada ali dentro de Zé Vaz Grande, como também, graças a Deus, aquele sangrador da Gangorrinha passou no teste. Passou no teste porque passou água com mais de 1 metro de altura. A felicidade que foi grande volume, mas foi uma água que passou rápida, que era a água desses açudes. Porque se demora mais, ela tinha cavado, como a parede, a lateral a gente vai até esse civil de isento, nós vamos ver se aumenta mais um pouco, porque do que a água passou por fora, ela começou a cavar por fora da parede. E aí se viu para que a gente também aumentasse, mas foi a grande quantidade de água que veio de uma vez.
A vereadora Ludinha, que falou que em relação... Todos, eu acho que quase todos foram tudo no sentido só em relação às enchentes, né? E no Poço Barrento, nós foi uma das estradas que a gente fizemos há pouco tempo, né? Graças a Deus. Aquela estrada, eu já disse aqui nessa casa, tinha assim uma lembrança minha, quando eu era bem mais jovem, que mãe era vereadora, que ela conseguiu o encerramento daquela estrada, ela chegou muito feliz lá em casa, e eu dizia que quando eu conseguisse um recurso, eu fazia, uma das primeiras estradas que eu fazia era aquela, está lá feita. Lógico que com o inverno, né, a gente vai ter que dar uma melhorada, como devemos ter que melhorar nas outras também. Nauri falou aqui em relação que deu um giro aí no município, isso mostra que tem muita coisa para ser feita. E eu aproveito para pedir, né, aos novos vereadores, aqui quase todo mundo tem um deputado votado, né, de partido diferente, que cada um peça um recursozinho para tabuleiro. Eu estou aqui doido para receber. Porque a demanda, né, de problemas são grandes. Eu estive com o deputado Paulo Henrique, graças a Deus, ele está liberando 700 mil reais da emenda individual dele para a recuperação de estrada em tabuleiro. Esses 700, olha que é importante, viu, Marceloni? O governo do estado, em janeiro, reuniu todos os prefeitos do estado do Ceará e estava assinando umas ordens civis nas estradas. E aí nós perguntamos, e as estradas vicinais? Ele foi e disse, o prefeito quer arrumar 100 mil, eu dou mais 100. Quando o deputado agora disse, eu separei 700 mil reais para você, você quer que coloque o quê? Eu digo, pode todo para a estrada. Porque se o governo honrar com o que ele diz, aí não vai ser 700, vai ser 1.400.000. E aí, no encontro que teve do governo itinerante em Beberibe, eu fui lá e perguntei ao secretário, e realmente o governo vai cumprir com a palavra dele. Na vinda dele agora em Limoeiro comprou daqueles 5 ônibus daquele também, e ele entrou dentro do ônibus, o governador, eu acompanhei. Eu disse, governador, quando é que vai sair o do governo do estado? Ele disse, você comprou algum? Eu disse, comprei. Comprei 5. Você comprou 5? Eu comprei. Você disse que a gente comprando o que a gente comprava, você dava, então eu fui para o que desse, né? Porque o interesse de ganhar mais 5, o município ganhar mais 5. Então eu sei que o governo diz que o governo tem muito dinheiro, então vamos aproveitar essa remessa de dinheiro para a gente tentar resolver. Eu acredito que na área de estrada, né, alguns de vocês que tiver acesso a algum deputado que queira colocar recursos para o município de Tabuleiro, nós estamos fazendo um levantamento de estrada por estrada. A burocracia é tão grande que nós estamos com recurso da Defesa Civil desde junho do ano passado. Você vê aí. Agora mesmo fui para Brasília, levei um bocado de documento. Já voltei com outra relação que tem que ser feita novamente. Hoje já entrava em contato com o João Moreira para poder. Então, eu até lá em Brasília mesmo, Marceloni, eu fui na Defesa Civil, cheguei no órgão, não, o projeto está em tal canto. Cheguei lá, não, aqui não está. Eu sei que eu fui umas 3 vezes, voltei até que localizei. Imagina a gente não indo. Quem vai ter o cuidado de pegar esse projeto lá e levar para o canto certo, né? E aí, a gente, eu sei que muitos benefícios tem para vir para o município. Estive também na FUNASA, onde nossas obras do parque já está bem adiantada. Nós temos 2 milhões para abastecimento d'água, 3 milhões e meio para saneamento, que se Deus quiser, já vai se dar início, que também só pode se dar início dessas obras depois que o inverno maneirar, né? Então, eu acredito que ao acalmar o inverno, né, eu acredito que muitas coisas poderão ser, nesse encontro em Brasília, foi discutido em relação ao INSS dos municípios, desse parcelamento, que o governo diz que pode ser até 240 meses, mas limitou a questão de 1% da receita líquida. Então, tem município que não vai ser beneficiado com 240 meses, porque paga a conta antes do tempo. E aí nós estávamos tentando ver com o governo se botaria todos para 240 meses e fizesse um acerto de conta. Porque o município tem um crédito lá no INSS e o INSS não reconhece. Se fosse feito esse acerto de conta, com certeza melhorava muito a situação dos municípios. Em relação, foi discutida a pauta também em relação ao precatório.
relação da crise financeira, mostrando, né? E outra coisa interessante lá que dos estados do Brasil, 10 municípios, só 10 municípios não vão ter perdas no recurso do Fundeb. Os outros, todos eles vão ter problema de devolução de receita, porque os governos do estado não repassaram os seus valores adequados. Então nós ficamos muito felizes nesse caso. E eu queria aqui dizer que o nosso vice-prefeito foi o último a falar, junto com o presidente, dizer que essa união PTB, PT e todos que fazem parte desse governo é quem tem feito essa administração de grandes recursos para Tabuleiro. Para você ter ideia, presidente, eu fiz um levantamento, Marcelino, de 96, já fizemos um levantamento de 96 até dezembro de 2008. Nós conseguimos empenhar, nesses 4 anos de atividade na conta, de 2005 a 2008, nós conseguimos empenhar, não quer dizer que foi todo o recurso foram liberados, nós conseguimos empenhar 12 milhões de reais nesses 4 anos. Se nós temos hoje 15 milhões, então de 96 até dezembro de 2004 só tinha conseguido 3 milhões. 12 anos consegui 3 milhões. Nós em 4, graças a Deus, conseguimos empenhar 12 milhões de reais. Desses 12 milhões, nós ainda temos aí mais da metade ainda para receber, para ser executadas as obras. E tem um projeto do governo federal que é interesse nosso, de grande importância, e muita gente cobra com certeza de vocês, vereadores, é a questão da Minha Casa, Minha Vida. Isso é um programa do governo federal. O governo do estado chamou todos os prefeitos para uma reunião, onde o governo do estado vai centralizar só em cima dessa moradia de 1 a 3 salários. O gerente da Caixa Econômica de Limoeiro, que faz parte dessa região, marcou comigo, Edmundo, marcou comigo na semana passada, mas por motivo de pegou uma virose, não foi possível. Logo que ele vier, que for discutido ponto a ponto, a gente ter bem conhecimento da situação, nós iremos fazer uma reunião. Eu peço aos novos vereadores que a gente se reúna aqui, sem ser no dia da sessão da Câmara, para a gente discutir, para a gente passar para vocês bem aprofundado, para ver o povo quando procurar, porque muita gente não sabe como é que vai ser feito, como é que é pagado. Então, muita gente diz, não, mas Tabuleiro está no meio, ninguém veio falar. Tabuleiro está no meio. Todos os municípios do Brasil estão no meio desse programa. Nós estamos apenas com cuidado de não estar repassando para a comunidade uma coisa que não vai no futuro ser a verdade. Então nós temos que aprofundar e com certeza iremos. Para terminar, eu queria aproveitar esta oportunidade para desejar a todas mães do nosso querido Tabuleiro, né? Já que eu não tenho a minha, mas sei de onde ela estiver, está fazendo para que a gente possa fazer o melhor por este município. Desejar um feliz Dia das Mães bem maravilhoso, que os filhos, né, procurem zelar a mãe que tem, que você só sabe o que é uma mãe quando você perde. Quando a gente tem, a gente nem valoriza muito, a gente acha que é normal, mas quando a gente perde a mãe, você sabe o que é, né, o prazer, o desejo de ter uma mãe, que mãe é na hora da alegria, da tristeza, por mais que você erre, ela está do seu lado. E eu tenho certeza que todas as minhas ações do nosso governo, eu tenho sempre me espelhado em preservar o nome da ex-vereadora Maria Alves. Então, a todos vocês, um abraço e que Deus ilumine a todos. Bem, senhoras e senhores, antes de encerrar essa sessão, eu queria comunicar à população sobre a audiência pública que nós realizamos na quarta-feira, dia 6, aqui no plenário da Câmara, sobre a municipalização do trânsito. Eu fui abordado por diversas pessoas na rua e me perguntaram se esse projeto ia andar mesmo, né? Eu digo, olha, isso é a primeira audiência pública de um trabalho que a gente vem planejando desde o início de 2005. E nós estamos sendo cobrados pelo Ministério Público Federal a lei que estabelece o regulamento do trânsito do município.
Segundo o doutor Igor Vasconcelos, que veio expor aqui, ele falou que todos os municípios do Brasil já estão municipalizados, o trânsito está municipalizado. Tem muitos municípios que não criaram a lei regulamentando o trânsito. Então, nós fizemos essa primeira audiência, o prefeito Edinardo vai formar uma comissão para ir ao Detran, ficar mais munido de informações para a elaboração do projeto, que eu quero, o presidente da Câmara quem está dizendo, que eu quero que esse projeto, para final de agosto, esteja concluído, já para setembro e outubro a gente começar a educar o trânsito do nosso município, porque tempo dá bastante, e eu quero ver, o prefeito Edinardo, que você ande rapidamente com esse projeto, porque é de interesse da população. Não foram os jovens nem os adolescentes que me procuraram, e sim os adultos, os pais e as mães de família. E isso é muito importante. Pode ter certeza, aqueles que estiverem me ouvindo, aqueles que não estiverem me ouvindo, que procurem saber como é que anda o funcionamento dessas audiências que vão ser realizadas com a municipalização do trânsito. Nós vamos até o fim, assim como fomos com todas as leis que foram revisadas, com todas as leis que foram criadas, com todas as audiências públicas que foram iniciadas aqui na Câmara. Nada ficou pelo meio do caminho, e não vai ser essa da municipalização do trânsito, que é de tanto valia para o nosso município, que vai ficar no meio do caminho, porque a presidência, através dos vereadores, vai andar perto, vai fiscalizar por perto desse projeto, desse anteprojeto, e a gente vai querer com urgência que ele dê entrada aqui na Câmara para a gente voltar a abrir as audiências públicas para debater todos os artigos que venham nesse projeto. Então a gente não tem muito o que debater, porque o Código de Trânsito estabelece tudo. A gente, praticamente uma cópia do que está no Código de Trânsito, apenas modificando o que o município tem e o que os outros municípios não têm. A gente vai ter as peculiaridades do município, e com certeza em breve a gente está aprovando esse projeto e colocando em prática. Então, senhoras e senhores vereadores, finalizando em cumprimento do artigo 146 do nosso entendimento, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, Tabuleiro Norte, declaro encerrada a presente sessão.